Olá, bom dia para vocês. Quero aqui nesta manhã ler uma passagem aqui no livro de Isaías, no capítulo 59, versículo 1 e 2, que diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas transgressões fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto. Muito bonita esta passagem aqui, onde o nosso Deus Todo-Poderoso, ele está nos alertando que a mão dele não está encolhida, que não possa nos alcançar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa nos ouvir. Mas aqui ele fala qual é o motivo que Deus não ouve nossas orações, é quando nós estamos em transgressões e não reconhecemos nossos pecados, nossas culpas. Assim também aconteceu com o povo de Israel. O que aconteceu com eles serve de exemplos para nós. E isso aí é um alerta, serve de estudo para que a gente possa buscar a Deus de verdade, reconhecer nossas culpas, nossos pecados, nossos erros. É muito bom quando um pai e uma mãe dão um conselho ao filho de algo que ele está fazendo ou pretende fazer, e quando os pais chegam para ele e dão-lhes um conselho, ele dá ouvido, ele se livra de certas perturbações, de certas consequências desastrosas que podem acontecer com suas vidas. Desde que ele dê ouvido aos seus pais, dê conselho. Mas quando ele não dá ouvido, ele pode sofrer terríveis consequências. Assim também aconteceu com o povo de Israel. Quando o povo de Israel, antes do cativeiro de Babilônia, eles começaram a se envolver com outras nações, as nações vizinhas, com nações pagãs, que não queriam nada com Deus, mas que adoravam outros deuses, adoravam seus ídolos, tinham outros costumes, um povo que vivia da imoralidade. E o povo de Israel foi alertado para não se misturar com aquele povo, e sim ir lá e pregar o Deus verdadeiro que nós servimos. Mas aquele povo não dava ouvido aos conselhos. E Deus falou para o povo de Israel não se misturar com aquele povo, não se envolver com aquele povo. Mas eles fizeram tudo o contrário, fizeram tudo errado. Qual foi a consequência disso? Pagaram com grande sofrimento. Deus enviou muitos profetas, alertando, avisando, se aquele povo não se arrependessem, eles iriam para o cativeiro. E Jeremias falou. Jeremias foi o profeta mais perseguido por dar estes avisos ao povo de Israel, aos reis, que largassem de seus costumes feios, de suas imoralidades, de viver se acasalando com o povo pagão. Porque o povo de Israel começou a se misturar com as moças do povo pagão, como também as moças trazendo homens pagãos também para o seio de Israel, e com isso contaminou o tabernáculo de Deus, contaminou Israel. E o profeta Jeremias avisou muito, alertou, mas aquele povo não deu ouvido. Qual foi a consequência disso? Foram para o cativeiro em Babilônia, foram levados para o cativeiro. Os reis foram mortos pelos soldados de Babilônia, de Nabucodonosor. Mas o povo de Israel foi para a Babilônia. E com isso eles viveram num cativeiro durante 70 anos. 70 anos. Até que o coração daquele povo, a consciência se abriu, o povo abriu os olhos e seu coração se voltou para Deus de uma forma arrependida e confessando seus pecados a Deus.
E Deus ouviu o clamor daquele povo. Deus ouviu suas aflições, os problemas que eles estavam passando em Babilônia. Então, no ano de 457, quando o rei Artaxerxes, rei de Babilônia, que já estava reinando nesse período, ele deu permissão para o povo de Israel voltar para suas terras. Para o povo de Israel voltar para suas terras. Agora, o mais importante dentro das Escrituras Sagradas é que aquele povo, o comportamento daquele povo depois do cativeiro, nos dá lição e nos dá sabedoria e conhecimento para a gente também nos dá a forma de como buscar verdadeiramente a Deus, de uma forma verdadeira. Como buscar a Deus. Porque enquanto estamos no pecado, estamos no pecado e não nos arrependemos, Deus não dá ouvido às nossas orações. Como eu falei para vocês, a passagem lá de Isaías, que o ouvido do Senhor não está surdo que não possa ouvir, nem sua mão encolhida que não possa nos alcançar. Mas as nossas iniquidades é que fazem divisão entre Deus e nós. Os nossos pecados, meus irmãos, é uma muralha, é um muro de separação entre nós e Deus. É um muro. E aqui diz que quando aquele povo voltou do cativeiro, o que eles fizeram? Quando orientado, guiado pelos os servos de Deus, Neemias, Esdras e muitos outros profetas que trouxeram aquele povo do cativeiro. Aqui diz aqui no livro de Neemias, capítulo 9, como foi que eles fizeram. Diz assim, isso aqui é um exemplo, é uma lição para nós, viu? Isso que eu estou falando aqui é uma lição para nós. Diz aqui, e no dia 24 deste mês, isso quando eles vieram do cativeiro, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, veja só, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. Eles se rasgaram mesmo, rasgaram o coração perante Deus. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. Vejam só. Está dizendo aqui que a geração de Israel se apartou de todos os estranhos. Meus amados irmãos, se nós queremos levar uma vida de comunhão com Deus, nós não podemos estar misturados com outros tipos de mentes, com outros tipos de pessoas, meus irmãos. Devemos tomar cuidado com quem conversamos, com quem andamos, o que estamos fazendo, o que estamos praticando, como é que é o nosso comportamento, como é que é a nossa relação com o próximo. Devemos fazer uma análise da nossa vida para que a gente possa ter uma plena comunhão com Deus. Como aqui o povo de Israel disse aqui que eles se afastaram, né? Eles se afastaram de todos os povos estranhos. Eles se apartaram. E diz que se puseram em pé e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. Olha, meus irmãos, para nós chegarmos a Deus, nós temos que, em primeiro lugar, olhar para dentro de nós, fazer uma reflexão, fazer uma análise de como é que estamos vivendo. Se estamos fazendo algo que está desagradando a Deus. Quando reconhecemos que estamos errados. Porque quando um pai ou uma mãe dá um conselho a um filho e ele deixa de fazer, riquezas grandes ele conseguiu. Mas quando ele teima e vai adiante, as consequências são terríveis. Então aquele filho, quando não ouve o conselho dos pais e bate com a cara na lama, reconhece que está errado e volta. Se isso ele tiver um bom coração e pede perdão à mãe e o pai, porque não deu ouvido a ele. Assim também é o povo de Israel. Aquele povo reconheceu os seus erros.
confessaram seus pecados, se apartaram dos estranhos e buscaram a Deus com a pureza da alma, com o coração quebrantado. E diz aqui, que tem mais também, eles confessaram os seus pecados e confessaram também as iniquidades de seus pais, os antigos, porque aquele povo já 70 anos depois, voltando do cativeiro, eles estavam sofrendo as consequências do pecado de seus pais. O filho não paga o pecado do pai, mas sofre as consequências. E aquele povo estava sofrendo as consequências e reconheceram que estavam errados. Reconheceram seus pecados. Confessaram seus pecados e confessaram também o pecado de seus pais. E pediram perdão a Deus. E diz aqui também que os seus líderes, que estavam com eles, diz que levantando-se do seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. E na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. Diz aqui que eles se levantando dos seus postos, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. E na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram a Deus. Ou seja, o dia judaico é baseado, o calendário judaico é baseado no calendário lunisolar. É de 6 da manhã a 6 da tarde, quando se encerra o dia. E diz que nesse horário de 6 da manhã a 6 da tarde são 10 horas. Diz que uma quarta parte do dia, ou seja, 2 horas e meia, eles leram nos livros da lei, leram as leis de Deus, e na outra quarta parte, mais adiante, eles fizeram confissão dos seus pecados. Eu só vou saber onde é que eu estou errado se existir uma lei que me agrave, que aponte o meu erro. E assim é a lei de Deus, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, ela denuncia todo o pecado da humanidade. Os 10 mandamentos denunciam todo o pecado da humanidade. Por isso que é bom estarmos conferindo os mandamentos de Deus. O povo de Israel, todos os sábados, eles liam a lei de Deus, os 10 mandamentos. Todos os sábados. E eu pergunto, gente, o que é que estamos fazendo de nossas vidas? Que tipo de adoração estamos fazendo a Deus? Que reconhecimento temos de nossas culpas, já que o povo não consulta a lei de Deus? E diz aqui, e diz que no final do dia, diz que 7 homens, 7 varões, eles se levantaram, se puseram de pé no lugar bem alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Eles clamaram, Senhor, pediram perdão e louvaram a Deus. Eram 7 varões, fizeram um coro de adoração a Deus, clamaram, pediram perdão por toda aquela nação que estava errada. E eles confessaram, tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nelas há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida, e todos os exércitos dos céus te adoram. Tu és, Senhor, o Deus que elegeste Abraão, e o tiraste da terra de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Deus que tirou Abraão do Ur dos Caldeus, da terra de seus pais, levando ele para uma terra prometida, e pôs o nome dele, mudou o nome dele de Abrão para Abraão. Então, gente, aqui ficou uma lição para nós. Verdadeiramente, nós que não conhecemos ainda a Deus, muitos que não conhecem a Deus, não se converteram, eles têm os costumes, os padrões de vida tirados de seus pais, porque eles também não conheceram a Deus. Então, a partir do momento que conhecemos a Deus e conhecemos qual é o seu propósito para conosco, quando lemos as leis de Deus, os 10 mandamentos, reconhecemos onde é que está nosso pecado. Sim,
Porque os 10 mandamentos, o primeiro mandamento me diz que eu não devo adorar outras coisas, somente a Deus. Não falar o nome de Deus em vão, guardar o dia de sábado, não fazer mal ao pai nem mãe, não adulterar, não praticar adultério, não cobiçar a casa do próximo, né, a mulher do próximo. E aí vai, são os 10 mandamentos, meus irmãos. Não falar mau testemunho contra o próximo. Então, quando nós reconhecemos esses erros, meus irmãos, e buscamos a Deus, essa muralha de separação que existe entre Deus e nós por causa de nossos pecados, ela cai por terra. E a mão de Deus nos alcança. Deus ouve nosso clamor e sua mão nos alcança e nos redime dos nossos pecados e nos perdoa e nos busca para si. Porque o Filho do Pai está diante dele toda hora clamando por nós. Então fica aqui esta mensagem de hoje, aqui como eu falei para vocês, né? Como está lá no livro de Isaías, diz que eu gosto muito de ler essa passagem, diz que eis que a mão do Senhor não está curta, que não possa alcançar, nem surdo seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas as vossas transgressões é que fazem divisão entre mim e vós, para que não vos ouça. E no livro de Jeremias, eu quero terminar aqui com o livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que diz: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Sentemo-nos e fazemos uma reflexão, uma análise de nossa vida. Busquemos encontrar onde é que estamos pecando, onde é que estamos falhos com Deus. Porque o que o povo tem aprendido de hoje é buscar a Deus para pedir coisas fúteis, riquezas, coisas materiais. Mas não são ensinados a reconhecer seus pecados e pedir perdão a Deus. O tempo urge, o fim dos tempos está muito próximo e Deus não está mais preocupado em dar riqueza, bonança a ninguém, não. Mas quando nós buscamos a Deus, Ele nos dá o que nós necessitamos. As pessoas estão ensinadas a buscar a Deus para ganhar bens, materiais, mansões, essas coisas. Deus dá quando estamos necessitados de uma casa, não temos uma casa para morar, pedimos a Deus. A gente reconhece nosso pecado, pede perdão a Deus e faz um voto com Deus de servir a Ele. E o que for nas nossas necessidades, Ele supre todos, não nos deixa na mão. Perdão, meus irmãos. Busquemos a Deus e o adoremos, em espírito e em verdade. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Louvado seja o nome do Deus Altíssimo, de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus.